O que que acontece, né? Por que alimentação saudável? Agora, vinculando com essa palavra sacrifício, sabe? Porque ao falar em alimentação saudável, porque eu percebo quando as pessoas falam em alimentação saudável, essa fala ela vem com um certo peso, Hum, ela vem com uma coisa carregada. E aí vou atendendo, vou descobrindo de onde vem esse peso. E eu acredito que essa falsa visão de que se alimentar de forma saudável é pesado, e aí se usa esse termo, eu não quero fazer esse sacrifício agora, vendo o sacrifício como uma coisa ruim, não como algo sagrado, como tu trouxe, né? Mas na interpretação de algo ruim. Então, eu acho que isso vem da atribuição que a gente dá ao termo alimentação saudável. Porque a gente entende alimentação saudável como não poder, como ter que, coisas rígidas, coisas pesadas, coisas difíceis, sabe? Então, as pessoas passam a acreditar que uma alimentação saudável, ela é aquela alimentação em que as pessoas não podem comer farinha, que não pode comer carne, não vermelha, não pode comer chocolate, vai ter que comer sementes, vai ter que comer brotos, vai ter que comer saladas específicas e às vezes a gente não está disposto a isso, às vezes a gente não quer isso e às vezes isso tudo fica muito distante da nossa realidade, da nossa vida, das coisas que a gente está vivendo. Então, o que que acontece? Se vincula a alimentação saudável com algo ruim. E daí vem o peso dentro do processo. Porém, eu preciso dizer para vocês que a alimentação saudável não é nada disso. A alimentação saudável, ela, até no meu programa tem uma aula que eu falo só sobre isso, só explicando o triângulo da alimentação saudável, que são 3 pontos que conduzem e direcionam uma alimentação saudável no dia a dia de uma forma fluida, simples e tranquila, né? Então, a alimentação saudável, se a gente fosse, né, separar as palavras, alimento, saúde. Então, a associação que eu faço, vamos pensar juntos, né? Alimento e saúde, que associação a gente pode fazer aqui? Assim me sinto em relação a fazer dieta, exatamente. Gente, dietas não funcionam. E não é que não funcionam no sentido de não fazer a gente emagrecer ou conquistar algum resultado. Isso até acontece, mas a longo prazo não funcionam. E a longo prazo, as dietas fazem a gente desenvolver uma mentalidade de sofrimento, porque a gente atrela restrição, a gente atrela justamente isso, a não poder comer o que gosta e a ter que comer o que não gosta. uhum. Então, dietas não são saudáveis, não no sentido que a gente aprendeu a interpretar, não dessa forma, sabe? Então, pensando sobre alimentação saudável, alimento e saúde, eu trouxe alguns questionamentos para lançar aqui e a gente refletir um pouco juntos. As coisas que eu venho comendo, e aí a gente vai associar ao sacrifício dentro da sua origem, né, primária, algo sagrado. Então, as coisas que eu venho comendo me trazem saúde? Alimento, saúde. As coisas que eu estou comendo me trazem saúde? Qual saúde? Saúde física? Saúde mental? Saúde emocional? Né? Outra pergunta. Que os alimentos que eu venho comendo fazem com o meu corpo? O que os alimentos que eu venho comendo fazem com o meu corpo? O que os alimentos que eu venho comendo fazem com as minhas emoções? Como eu me sinto depois de comer algo? Por que eu faço isso comigo? Então, uma alimentação saudável, ela não é difícil, ruim, pesada. Só que antes da gente discutir e pensar no que a gente escolhe comer, no que a gente come, a gente precisa pensar por que
nós comemos. E o porquê vai se relacionar com o sentir. Culpada. Como eu me sinto depois culpa. Então, vamos usar esse exemplo, né, da culpa. Depois que eu comi, eu me sinto culpa. Respondendo essa pergunta aqui. Como eu me sinto depois de comer algo? Culpada. Isso nos leva a pensar nas outras perguntas também. O que os alimentos que eu como fazem com as minhas emoções? Se eu me sinto culpada depois de comer algo, eu estou me desequilibrando, eu estou me martirizando, eu estou me sentindo incapaz de fazer algo diferente. Eu vou me sentir triste, isso vai me deixar para baixo, isso vai baixar minha vibração e vai ficar cada vez mais difícil fazer uma escolha diferente e mais saudável e mais adequada, porque a gente vai girando só dentro desse mesmo ciclo. Isso nos leva a outra coisa, outra pergunta, a questão da culpa, sabe? O que os alimentos que eu venho comendo fazem com o meu corpo? Se eu me sinto culpada depois que eu como, eu sei que os efeitos desse alimento em mim não são legais, não são bons, porque se fosse eu sentiria diferente. Então vamos supor que eu comi um pote de fruta e que o sentimento que eu tenho depois é de orgulho, porque eu consegui comer as frutas. Hoje tá frio, tá fresquinho, às vezes chove, às vezes tem sol. Então depois que eu comi a fruta eu me sinto orgulhosa, eu me sinto bem. Por quê? Porque eu sei que esse alimento talvez não tenha sido o que eu queria comer naquele momento, pela vontade, pelo desejo. Mas eu escolhi aquele alimento e depois eu me sinto orgulhosa. Logo eu me sinto feliz. Por quê? Porque eu sei o que esse alimento faz no meu corpo. Ele me faz bem? Esse alimento me traz saúde? Sim, esse alimento me traz saúde. Que efeitos? É importantíssimo quando a gente pensa em alimentação saudável para desconstruir essa coisa do doloroso, do sofrido, do ruim. A gente precisa entender que nós já temos uma realidade alimentar, que nós já desenvolvemos, nós já temos um padrão alimentar. O que é que esse padrão alimentar faz comigo? Provavelmente gera de verdade um sofrimento. Porque o meu corpo não está respondendo bem, eu estou sem disposição, eu estou sem energia, eu estou cansada, eu me olho no espelho e minha autoestima não está legal, eu estou tentando e não estou conseguindo virar esse jogo, né? Mudar a rota disso tudo. Então o sofrimento ele já está aqui impregnado em mim. Fazer mudanças alimentares positivas, voltadas para uma alimentação saudável, não é o sacrifício, no sentido pejorativo, no sentido ruim. O sacrifício a gente já está fazendo. A parte pesada da situação toda a gente já está vivendo. Só que a gente entra em outras questões que a gente já tinha conversado em outros momentos. A gente tem medo de mudar, a gente tem medo de encarar, a gente tem medo de fazer diferente. Só que a alimentação saudável, se a gente aprender a desvincular de tudo o que nos ensinaram que é gastar muito dinheiro, comprar medicamentos, tomar shakes, tomar suplementos, isso não é alimentação saudável. Alimentação saudável é comer alimentos, primeiro ter o potencial de escolher um alimento que me faz bem, que me traga saúde, que faça bem ao meu corpo, bem às minhas emoções, que me faça me sentir feliz e bem com aquela escolha. E que quando eu me perguntar por que eu faço isso comigo, a resposta seja porque eu me amo. Porque quando eu escolho alimentos que não fazem bem para a minha saúde, que não fazem bem para o meu corpo, que não fazem bem para as minhas emoções e que me deixam mal depois que eu comi, por que eu estou fazendo isso comigo? Porque eu estou me martirizando, porque é um martírio, a gente sofre nesse tipo de alimentação. Agora, se eu consigo fazer uma alimentação inversa, que me faça bem, que me traga saúde, que me deixe feliz, por que eu faço isso comigo? Porque eu me amo, porque eu me respeito, porque eu sou sagrada, eu sou sagrado, no sentido que tu trouxe.
do real significado do sacrifício, né? Porque se a gente associar isso ao dia de hoje, né, ao sacrifício, então, né, de Jesus e tudo mais, é sagrado, é um dia sagrado. Tanto é que em algumas religiões existe uma alimentação específica para o dia de hoje. E se a gente parar para observar, ela é muito mais saudável do que a gente pode imaginar. E aí, E isso reforça o que eu sempre digo. A nossa escolha alimentar, ela aponta o final de uma cadeia de eventos, de uma série de coisas que já aconteceram antes. E começa nisso. Começa nessa questão do sentir. Em primeiro lugar, sentir não só na hora que eu estou comendo algo, antes. Sentir o que eu preciso para me saciar, para ficar feliz. Sentir se aquilo me faz bem, se aquilo depois vai me fazer bem também. Sentir o que eu mereço de verdade, sabe? E quando tu falou assim, às vezes a gente não se sente, como é que foi que tu falou, merecedor? Não foi, né? E aí a tendência é, quando tu fala isso, a gente pensar que é absurdo. É lógico que eu me sinto merecedora. É lógico que eu me sinto, que eu sou a minha prioridade. eu mereço. Da boca para fora a gente é. Eu mereço Né? comer um chocolate. Olha a distorção do mereço. Olha a distorção do mereço. Da boca para fora, muitas vezes, superficialmente, sim, eu digo que eu mereço, sim, eu digo que eu sou minha prioridade. Só que na hora de tomar ações, de decidir, eu não consigo. Então, talvez eu ainda não tenha entendido o que é ser prioridade e o que é merecimento. Porque se eu digo eu me amo, eu me respeito, eu me admiro, eu sou minha prioridade, eu vou começar a pensar sobre os meus padrões alimentares e começar a responder essas perguntas que a gente está trazendo. Esse alimento me traz saúde? Esse alimento, o que ele faz com o meu corpo? Ele faz isso, isso, isso. E por que eu estou fazendo isso comigo? Por que é que eu continuo escolhendo algo que me faz comer descontroladamente, me sentir culpada depois, piora a minha autoestima e eu continuo fazendo isso? Então, o sentir, ele começa aqui, na reflexão sobre as nossas ações em todos os dias. Depois, lá na frente, vem a escolha. Porque se eu tenho isso claro, eu vou conseguir escolher entre algo saudável e algo não saudável. Quando eu não tenho clareza sobre isso, é como tu traz. Eu sei que eu deveria isso e não esse, mas eu continuo escolhendo esse. A partir do momento em que eu começo a trazer o sentir para a minha vida, respondendo essas perguntas que a gente trouxe, eu vou ter os dois alimentos disponíveis para mim, mas eu escolho o saudável, porque eu consigo sentir os efeitos disso no meu corpo, na minha saúde, na minha vida. E quando eu trago a questão da liberdade para a nutrição, é isso. Porque liberdade é eu ter duas opções e conseguir escolher aquela que me faz bem, em todos os sentidos, físico, emocional, psicológico. Quando eu estou presa a uma alimentação onde eu só consigo escolher refrigerante para tomar, eu só consigo escolher pizza, eu só consigo escolher hambúrguer, eu só consigo escolher batata frita e eu só consigo escolher cerveja, então eu não sou livre. Eu não sou livre dessa alimentação. Gente, é uma ilusão achar que comer assim, só escolher coisas que fazem mal, é liberdade. Não é. Liberdade é ter duas opções e ter a capacidade de discernir entre elas e escolher a que é melhor para mim. E talvez vão ter momentos em que a batata frita vai ser a melhor opção. Porque a saúde física, emocional, e aqui entra a batata frita, vai ter momentos que o refrigerante vai ser uma boa opção, porque vai fazer bem para mim, mas são momentos.
E quando eu trago a questão do sentido para a alimentação, eu consigo identificar esses momentos. Então, entendem que a escolha alimentar é o final de todo um processo, de toda uma cadeia de eventos? E isso é respeitar o próprio corpo, isso é respeitar a saúde. Gente, tem uma coisa que a gente não recupera mais. Aliás, tempo a gente não recupera mais, né? E o que é a nossa passagem aqui? Cada dia que a gente acorda vivos, a gente tem uma nova chance de construir uma nova realidade. Então, se ontem não deu, beleza, hoje zerou, começa hoje. O melhor dia para ter começado era anos atrás, mas se não foi, então é hoje. Não é amanhã, não é segunda-feira, não é depois da Páscoa, é hoje. E essa coisa preciso reforçar isso, que tu trouxe o exemplo do bolo, né? Então, como a gente disse em outro momento, sim, às vezes o bolo vai ser uma escolha saudável também. Porque na nossa visão de alimentação saudável, não se trata só do alimento em si, mas do momento em que ele foi escolhido, dos porquês que ele foi escolhido, da frequência que ele é escolhido, do que ele me traz naquela situação. E dentro da mentalidade de dieta, isso não existe. Dentro da mentalidade de dieta só existe lista de permitidos, lista de proibidos. Então agora, Cristiane, tu tá proibida do bolo. E quando tu tá proibida do bolo, tu tá arrancando de ti um dos fatores essenciais da alimentação saudável, a alimentação emocional. Porque a gente não come só para saciar a fome física, gente. A gente não come só porque a barriga roncou. A gente come por tantos outros motivos. Como é possível excluir isso da nossa vida? Não faz sentido. E a mentalidade de dieta, ela traz isso. É proibida, 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 proibida. Então eu não posso, mas eu quero. O que eu faço com esse meu desejo? Eu não sei. Então eu sufoco ele. E aí quando eu termino a dieta, eu tô livre. E esse desejo vem, ó, com toda a intensidade que ele puder. E aí, a gente sabe o que acontece. Ao invés de comer um pedaço, eu como um bolo inteiro, 3 dias consecutivos. E outras coisas também. Porque na minha cabeça agora eu tô livre. Né? Quando a gente pensa na mentalidade. Então, a gente precisa pensar... Para uma alimentação saudável, a gente precisa pensar... Eu não falo nem em reeducação alimentar. Eu falo em revisão de padrões alimentares. Por que eu não falo em reeducação? Porque daí parece que tudo que eu faço é completamente errado. Porque daí parece que eu tenho que negar tudo que eu aprendi. E eu também não concordo com isso. Porque o que eu aprendi vem de onde? Vem da minha cultura, vem da história da minha família, vem da vida que eu levei, das possibilidades que eu tenho. Então, reeducação alimentar, para mim, também não é a palavra. Eu falo e eu defendo e eu pratico com os meus pacientes revisão de padrões alimentares. E nessa questão dos padrões alimentares é que entra isso tudo que a gente está falando. Quando que eu vou escolher o refrigerante? Porque o que eu senti antes de escolher, o que eu estava sentindo antes de escolher, o que eu sinto depois que eu consumi aquele alimento. O que está trazendo para a minha saúde? O que está trazendo para o meu corpo, para as minhas emoções? Por que eu estou fazendo isso? Sabe? Então, padrões. Porque dieta ensina a gente a comer coisas em quadradinhos. 8 horas isso, 10h30 isso, meio-dia isso. E quando tiver uma reunião de trabalho? E quando eu estiver na TPM, moderada? E os homens no fim de semana, quando tiver futebol? E os encontros em família? E a Páscoa? E o Natal? E os aniversários? E os casamentos? A gente já inverno. A gente chega nesses lugares assim, meu Deus. Ai, eu não posso comer. Ai, meu Deus, eu vou ser forte. Quando vê, tu meteu o pé na jaca, porque justamente aquilo que tu falou, aquele desejo tá ali, tu tá tentando reprimir aquele desejo. E aí, porque esse é o padrão.
né? Porque esse é o padrão. Ir numa festa e comer horrores, porque eu cresci fazendo isso. Então, se eu quero emagrecer e emagrecer de uma forma que me faça manter esses resultados, eu preciso trabalhar nos meus padrões. E os padrões envolvem a vida como um todo, não só os alimentos de forma isolada. Essa é a questão toda da alimentação saudável. Da gente entender que alimentação saudável envolve muitas coisas. Não só escolher a batata frita ou a salada, não é isso. É um dos fatores. Só que para eu escolher tô só usando um exemplo, tá? Uma salada, eu preciso querer escolher essa salada. E para isso, eu preciso ter trabalhado antes os meus padrões, o meu sentir, os meus porquês. E é isso que faz a nossa alimentação ser saudável. Às vezes não é nem tirar nada, é inserir coisas, é ajustar, é repensar, é recolocar. É como quando a gente está com a casa toda bagunçada. A gente entra e pensa, minha nossa, isso aqui não vai ter fim. Mas aí tu começa, pega uma coisa, bota no lugar. Ah, isso aqui não me serve mais, vou por fora. E o que não serve mais é pondo fora. O que serve, guarda para um outro momento. E quando vê, a gente organizou a casa, sem precisar comprar nada novo. Mas arrumou, organizou, botou as coisas nos seus devidos lugares. A alimentação é igual. Muda o cenário, mudam os personagens, mas é isso. É parar, olhar, entender onde eu tô, entender onde eu quero chegar, entender qual é o meu processo, entender que eu vou ter oscilações, entender que nessas oscilações eu preciso olhar os obstáculos que me fizeram paralisar e transformar em etapa para seguir. E é isso. Ah, mas isso leva mais tempo. Leva mais tempo. E vou dizer uma coisa: nem todo mundo está preparado. Nem todo mundo está preparado para isso. Na minha prática clínica, tá? Eu tenho que dizer, nem todo mundo está preparado. Porque quem ainda acredita ou quem ainda tem convicção de que um fator externo, como um medicamento, vai ser responsável por isso dar certo, não está ainda preparado. E vai estar um dia, quando eu tiver feito isso muitas vezes, e ver que não funciona. Entende? Os pacientes que eu recebo são aqueles que já tentaram tudo e nada deu certo. E agora então não tá. É agora que. Tá, agora então tá. Vou ter que fazer o que tinha que ser feito sempre. E aí dá certo. Quando eles estão preparados, dá certo. Né? E eu tenho paciência para esperar. Eu já fiz. Paciência, sabe? Já tomei ciclotramina, já fiz dieta low carb, já fiz de tudo que é dieta. Das mais. Eu já tomei. Massagem, ficava lá, né? E aí aquilo que eu sempre falo. Direcionando essa questão do sentir para o corpo. A gente não sente mais fome. A gente não sabe mais identificar a fome fisiológica de fome emocional, de fome social, de fome psicológica. Porque a gente tá totalmente alienado do nosso corpo. É isso. Eu, às vezes, sinto, né? Eu digo, de uma forma simbólica, eu sinto fome, mas se eu parar para prestar atenção no meu estômago, tá cheio. Se eu olhar para o relógio, faz 1 hora que eu comi. Onde é essa fome? É aqui. Mas eu quero comer. Eu digo para mim que eu tenho fome, mas não é fisiológico. Só que se eu não me conecto, se eu não presto atenção, se eu não me sinto, eu vou ficar comendo. E aí, olha que interessante. Na obesidade, tem 2 hormônios reguladores da fome da saciedade, grelina e leptina. Na obesidade, olha que interessante. O hormônio que é liberado em maior intensidade é o da saciedade. Então, o que acontece na obesidade? Se o obeso tem mais hormônios de saciedade sendo liberados, existem sim questões de que talvez eles não sejam
tão efetivos, né? Essa regulação ela não seja tão efetiva em função do excesso de gordura. Mas o obeso sente muita fome, mas a maior liberação hormonal dele é de hormônios da saciedade. Que fome é essa? Uhum. Qual é a conexão que existe com o corpo, com o sentir, com responder as perguntas que a gente trouxe? O que eu venho comendo me traz saúde? O que eu venho comendo, os alimentos que eu venho comendo fazem o que com o meu corpo? Os alimentos que eu venho comendo fazem o que com as minhas emoções? Como eu me sinto? Por que eu faço isso comigo? Então, essa questão da fome é interessante. A gente precisa voltar a sentir fome. Não é passar fome, não é ficar sem comer, não é isso. Mas eu almocei meio-dia, se são 3:30 da tarde e eu não estou sentindo fome, então eu não preciso comer. Só que além da gente não fazer essa conexão, a gente come ao meio-dia, a gente come às 2, a gente come às 3 e às 4 horas a gente faz o lanche, porque é a hora do lanche. Eu já comi às 2, eu já comi às 3. Aí se bobear, às 5, às 6 eu como outra coisa de novo. E às 9 eu janto, porque é a hora da janta. Então é tudo muito automatizado, muito inconsciente. E o medo de sentir fome, gente, nós, assim, ó, nós estamos aqui e quem está assistindo essa live, nós não vivemos numa situação de vulnerabilidade, de chegar a passar fome. Posso não ter exatamente o que eu queria ter em casa, posso não ter aquele monte de coisas, posso não estar comprando nesse momento algo que eu gostaria, mas nós não estamos passando fome. Só que a gente também não aceita ou não se permite sentir fome. E sentir fome é normal, é fisiológico, é como sentir sede. Mas a gente tem medo. Então, quem é que nunca ouviu a frase ou nunca disse para si mesmo? Come agora pela fome que vem. Não existe isso. Não existe isso. Qual é o pior cenário? Se eu vou sair de casa 1 hora depois de ter almoçado e vou voltar às 6 e não levei lanche e não vou ter onde comprar um lanche, qual é o pior cenário? O que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer? Sentir fome. Tá, e aí, se eu sentir fome? E aí, se eu sentir fome, eu vou buscar alguma coisa para comer. Ah, mas naquele horário eu não vou ter, então quando eu chegar em casa eu vou comer. Mas a gente tem medo de sentir fome e tem profissionais que estimulam isso. Toma um remedinho para inibir o apetite. Não tem que inibir o apetite, a gente precisa se sentir e fazer essa autorregulação. O nosso organismo faz isso. O nosso organismo é programado para inibir o apetite na hora em que não é mais necessário alimento. Só que a gente precisa dar condições para o corpo trabalhar. Se a gente superalimenta, come o tempo todo, a gente não vai permitir que ele faça essa regulação. Aliás, ele já fez, mas a gente não entendeu. Sim. A gente continua comendo. A gente já está transbordando, não precisa mais. Inclusive, só que a gente continua comendo. Vou aproveitar. Tem um comentário aqui que eu achei muito interessante e eu vou trazer um feedback em cima dele. Ó. Da Cris. O comentário é assim: percebo que acabo comendo muito inconscientemente, apesar de ter consciência desse movimento. Então, quando paro para ver, estou mastigando alguma coisa. E aqui eu vou trazer a questão que eu falo às vezes, que é o paradoxo da mastigação. A gente muitas vezes não mastiga na hora que tem que mastigar. Então, a gente engole o café da manhã, a gente engole o almoço, em 5 minutos devorou o prato, quando viu, acabou. A gente engole o lanche, a gente engole o jantar. E aí, qual é a função dos dentes, da boca? A digestão começa na boca. Quando a gente mastiga, né, a gente já começa a enviar os sinais de saciedade. Já inicia a cascata da regulação. Então, a vontade de mastigar o dia inteiro acontece pela falta da mastigação. Se eu não estou exercitando isso aqui, o meu movimento de mastigação, eu vou sentir vontade de fazer isso. Porque a mastigação ela é natural, ela é fisiológica, ela é necessária.
E aí, às vezes, a gente tá nessa alimentação inconsciente, a gente tá correndo, a gente quer resolver mil coisas, quer resolver a vida de todo mundo. E, ó, em 3 garfadas, né? Usando uma linguagem simbólica, terminou o almoço, não mastigou. Meia hora depois, o que dá vontade de fazer? Mastigar. Porque eu pulei, a Cris falou em etapas, eu pulei essa etapa. E eu preciso dela. Então, eu vou querer mastigar. E aí, na busca pela mastigação, o que eu faço? Belisco um bombonzinho aqui, um amendoinzinho ali, uma bolachinha. Ah, vai ter a mesa do café com biscoito lá no meu trabalho, eu passo ali pego biscoito, daqui a meia hora eu passo pego outro. Um exercício interessante para isso é parar para fazer a mastigação de uma forma adequada nos momentos em que isso é exigido. Por isso que eu chamo de paradoxo da mastigação. Porque a vontade de mastigar o tempo todo vem da falta de mastigação nos momentos certos. Então, se eu não mastiguei, eu vou ter que mastigar em algum momento. E aí vem a vontade. Eu ouço isso muito na clínica. Ai, Gladys, não sei, eu tenho vontade de mastigar o tempo inteiro. E aí a gente vai conversando, vai investigando, e quando vê, bingo. Bingo de milhões. A pessoa me fala, realmente, eu não paro para comer no almoço, eu não mastigo. Isso. Então tá aí. E aí, quando começa a fazer isso, é batata. Volta na próxima consulta e me fala, Gladys, resolveu. Eu comecei a mastigar no café da manhã, no almoço, mas eu senti menos vontade de mastigar o dia inteiro. Por quê? Isso faz muito sentido. Como muito rápido. Obrigada. Ai, que bom! Foca na mastigação, então tu vai ver que vai fazer muita diferença nesse desejo pela mastigação. Cris, é a ansiedade que faz isso. Né? E aí eu não estou presente, que nem a Gladys falou, quando eu não estou presente, eu pulo etapas. E a ansiedade é isso, é pular etapas, né? Então, quando a gente está mastigando, eu estou presente e eu deixo a ansiedade de lado, né? Então, exatamente.